Olá, meus caros, como estão? Espero que estejam todos bem. Vamos aqui gravar a nossa aula dessa semana, né? Que vai ser, como foi avisado, uma aula assíncrona, né? Aproveitando aí o feriado tanto da segunda quanto de hoje, da quinta, né? A gente preferiu, ao invés de ocupar vocês com a aula certa, passar um vídeo que vocês aí possam assistir conforme a conveniência de vocês. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá, dando prosseguimento aqui ao nosso estudo, tá? Na nossa última aula, nós finalizamos na última aula, não, na verdade, né? No nosso último encontro, né, ao vivo, nós trabalhamos o tema intervenção de terceiros no processo coletivo, né? E nós não pudemos terminar, porque não deu tempo, né? Mas eu gravei já um videozinho curto, de uns 20 minutos, né? Para finalizar o tema intervenção de terceiros, que já está disponibilizado. Ainda não lancei no Moodle, porque o Moodle saiu do ar já tem bastante tempo, que inclusive tem impedido que eu faça a correção das atividades do trabalho e das provas, né? Desde sexta-feira que o Moodle está fora do ar e a gente não tem acesso nenhum a ele, né? Então, eu passei o vídeo no grupo, né? O vídeo está no YouTube, eu já passei o link nos grupos e agora vamos dar seguimento, né? Intervenção de terceiros a gente terminou lá naquele videozinho que eu postei de 20 minutos e agora nós vamos passar para o nosso próximo tópico, tá? Nosso próximo tópico que vai ser exatamente o chamado inquérito civil, né? Não sei se vocês já ouviram falar nesse instituto, tá? Mas se alguém aqui estagia no Ministério Público ou tem pretensão de seguir a carreira e já está se inteirando de como funciona, com certeza já ouviu falar do inquérito civil. Quem não tem essa afinidade com o Ministério Público, nunca trabalhou, nem tem essa pretensão, talvez não tenha ouvido falar nesse instituto, tá? Mas é um instituto muito importante, principalmente não, basicamente para a atuação do Ministério Público, especialmente nas ações coletivas, tá? E esse instituto que nós vamos estudar a partir de agora, nesse vídeo que nós vamos estar gravando, beleza? Então, esse inquérito civil, pessoal, a gente vai começar falando o conceito dele, tá? E depois a gente vai trabalhar as características desse instituto aí tão importante para a atuação do Ministério Público e para o nosso microsistema processual coletivo. Beleza? Então vamos lá, vamos começar vendo o que é o inquérito civil, qual que é o conceito dessa ferramenta, né? E depois nós damos prosseguimento destrinchando cada aspecto mais relevante desse instituto. Beleza? Então vamos lá. O que é o inquérito civil? Vou pedir licença para ler o conceito e depois nós prosseguimos com o estudo, tá? Então vamos lá. Trata-se de procedimento meramente administrativo, de caráter pré-processual, que se realiza extrajudicialmente. O inquérito civil, de instauração facultativa, desempenha relevante função instrumental, constitui meio destinado a coligir provas e quaisquer outros elementos de convicção que possam fundamentar a atuação processual do Ministério Público. O inquérito civil, em suma, configura um procedimento preparatório destinado a viabilizar o exercício responsável da ação civil pública. Beleza? Então, partindo desse conceito, pessoal, a gente pode dizer basicamente que o inquérito civil seria um instituto similar ao inquérito policial, só que de âmbito civil, certo? Ele é um processo administrativo, tá ok? De natureza pré-processual, ou seja, ele ocorre antes do início da fase processual, ou seja, ele é um processo administrativo extrajudicial, tá? Ele é um processo administrativo ou procedimento administrativo, para quem preferir, que corre apenas dentro do próprio Ministério Público, tá? Ele é um instituto que ele só tem previsão de utilização pelo Ministério Público
E a finalidade do inquérito civil é levantar informações que possam ajuizar no convencimento do membro do Ministério Público acerca da necessidade ou não de ajuizar uma futura ação coletiva, né? Basicamente, a gente costuma dizer sempre ação civil pública, porque basicamente é um instrumento que o Ministério Público utiliza nas ações coletivas, mas a gente já viu que não há necessariamente essa obrigação, ele pode usar qualquer tipo de ação coletiva prevista no nosso ordenamento. Beleza? Então, assim como o inquérito policial é um instrumento através do qual você levanta informações e provas acerca de um crime, aqui no inquérito civil ele é um procedimento que tem a finalidade de levantar informações acerca de um ilícito qualquer que viole direitos coletivos em sentido amplo, tá? E aí, a partir da instauração desse procedimento, o Ministério Público vai empreender diversas diligências, tá? E no curso dessas diligências, ele vai se convencer se há ou não um ilícito e se há necessidade de uma atuação processual com o ajuizamento da ação coletiva. Beleza? Vamos lá. Qual que é a previsão legal para esse instituto? Onde é que ele se encontra, tá? Nós vamos encontrar, basicamente, pessoal, lá na Lei da Ação Civil Pública, tá? E nós vamos encontrar previsão também na Constituição Federal, beleza? Então, o inquérito civil está previsto diretamente na Constituição Federal, né, como uma das funções do Ministério Público, né, dos poderes do Ministério Público, e ele está no campo legal previsto na Lei da Ação Civil Pública. Além da Lei da Ação Civil Pública, você vai encontrar menção ao inquérito civil no Estatuto da Criança e do Adolescente e também lá no Estatuto das Pessoas com Deficiência, tá? Eu não vou mencionar expressamente essas duas leis, porque elas basicamente repetem o que está previsto na Lei da Ação Civil Pública, tá? Então, e como a Lei da Ação Civil Pública faz parte do microsistema, não havia nem a necessidade mesmo de que houvesse essa repetição, né? Bastaria a presença do que está disposto lá na Lei da Ação Civil Pública. Mas só para vocês terem ciência, né? Além do que está na Lei da Ação Civil Pública, você encontra basicamente o mesmo texto, se tiver alguma mudança é imperceptível, no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e também lá no Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência. Beleza? E o que fala a Constituição? A Constituição Federal, lá no artigo 129, inciso 3º, ela tratando das funções e atribuições do Ministério Público, está lá disposto da seguinte forma: promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Então, o próprio inquérito civil ele é uma ferramenta de previsão constitucional, ou seja, o Constituinte previu essa atribuição do Ministério Público, né? E a Lei da Ação Civil Pública, ela também trata lá no seu artigo 8º, parágrafo 1º, né, da seguinte forma: o Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil ou requisitar de qualquer organismo público ou particular certidões, informações, exames ou perícias no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias úteis. Aí também a previsão legal do inquérito civil, né, traçando aí alguns parâmetros que nós vamos aprofundar mais à frente. Beleza? Então, essa é a previsão legal, né? É importante falar que boa parte do regulamento do uso da ação civil pública, porque as leis elas não descem as minúcias de como vai funcionar o inquérito civil, boa parte nós vamos encontrar em atos internos do próprio Ministério Público, tá? Então eu destaco para vocês, para quem quiser se aprofundar no estudo do inquérito civil, a resolução número 23 do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta de forma exaustiva aí, a utilização do inquérito civil, e no âmbito de cada Ministério Público, né? Cada Ministério Público, eu digo, você tem o Ministério Público de cada estado, né? Ministério Público da Bahia, Ministério Público de Minas Gerais, Ministério Público de São Paulo, eles também têm regulamentos internos que tratam da matéria. Evidentemente, todos devem observar o que vem lá da resolução número 23 do CNMP, tá? Então, quem quiser aprofundar, quem tiver vontade de seguir carreira no Ministério Público, vale a lida, porque você já vai se familiarizando aí com o Instituto. Beleza? Então, vamos lá.
quais são as características desse inquérito civil que nós podemos estar levantando já a partir desses conceitos, tá? O conceito doutrinário e também os conceitos legais e o conceito constitucional, como é que se caracteriza essa ferramenta de apuração de ilícitos que firam direitos sob proteção do Ministério Público. Primeiro, pessoal, a gente pode dizer com tranquilidade, tá? O inquérito civil, ele é de titularidade exclusiva do Ministério Público, tá? Nós sabemos que existem um rol de vários legitimados à propositura das ações civis públicas e das ações coletivas em geral, ok? São vários. O Ministério Público é um deles. No entanto, quando a gente trata de inquérito civil, somente o Ministério Público pode instaurar, tá? É uma titularidade exclusiva, é uma atribuição exclusiva do Ministério Público. Os outros colegitimados podem ajuizar ações coletivas, tá? Mas eles não podem instaurar inquéritos civis, ok? Apesar da gente dizer que a titularidade é exclusiva do Ministério Público, isso não impede que qualquer cidadão peticione, tá, no exercício do direito de petição, ao Ministério Público, requerendo a instauração de um inquérito civil. Então, se você, cidadão, teve ciência de algum fato que você entende que deva ser melhor elucidado pelo Ministério Público, você pode requerer, no exercício do seu direito de petição, que o Ministério Público instaure o inquérito civil. De qualquer sorte, sendo titularidade exclusiva do Ministério Público, é o membro do Ministério Público que vai decidir sobre a conveniência ou não de instaurar o inquérito no caso que você apresentou, tá certo? Então, você pode pedir que instaure, você como cidadão ou qualquer outro colegitimado, tá? Qualquer colegitimado também pode ir lá apresentar uma petição ao Ministério Público pedindo que ele instaure um inquérito civil para averiguar determinados fatos, tá? Apesar disso, eles não podem, por si, instaurar um inquérito civil. Você pode pedir que o Ministério Público instaure, mas cabe ao próprio Ministério Público decidir se os fatos apresentados justificam ou não a abertura de um inquérito civil, beleza? Então, nós temos aí que é uma ferramenta exclusiva do Ministério Público. Qual que é o objetivo do inquérito civil? Pessoal, o objetivo do inquérito civil é angariar provas e elementos de convicção para o exercício de ação civil a cargo do Ministério Público, ação coletiva ou termo de ajustamento de conduta, também conhecido como compromisso de ajustamento de conduta. Vocês vão encontrar esses duas nomenclaturas, termos de ajustamento ou compromisso de ajustamento. Tá? Então, o inquérito civil ele tem a finalidade de colher elementos de convicção. Tá? Por que elementos de convicção? Porque são elementos que vão formar na cabeça do membro do Ministério Público que preside o inquérito civil a convicção acerca da existência ou não do ilícito que lesionou direitos coletivos no sentido amplo ou direitos individuais sob proteção do Ministério Público, tá? E a partir dessa convicção é que ele vai propor ou não propor a ação coletiva, ou vai celebrar ou não vai celebrar esse termo ou compromisso de ajustamento de conduta, tá ok? A gente fala isso porque nem sempre o ilícito ele fica evidente à primeira vista, tá certo? Às vezes você precisa estudar com calma o fato para saber se ali há ou não há uma lesão, tá? Eu vou dar um exemplo que talvez vocês tenham conhecimento. Vocês sabem que aqui na cidade de Caeté você tem a extração de urânio, né? Que é um mineral radioativo. E nós temos aqui na subseção de Guanabara, nós temos ainda 2 ações civis públicas promovidas pelo Ministério Público, em que se alega um possível vazamento de material radioativo que talvez tenha comprometido os lençóis freáticos do município. Isso já tem bastante tempo, né? Não é fato recente, não. Houve essa alegação, essa suspeita, e aí esse fato foi levado ao Ministério Público.
No caso, eu não me recordo se o Ministério Público chegou a instaurar inquérito civil nesse caso específico, tá? Mas seria um caso que, levado ao conhecimento do Ministério Público, poderia dar ensejo à abertura de um inquérito civil, porque é um tema bastante técnico e você olhando de primeira assim, se não for um vazamento muito evidente, você não tem como dizer que houve ou não houve o vazamento. Talvez seja o caso de você aprofundar aí apurações para decidir, até para formar o seu convencimento, né? Porque você, como promotor, como procurador da República, você vai precisar estar convencido de que é um ilícito para que você possa promover a ação coletiva respectiva, tá certo? Sobre isso, pessoal, nós temos hoje uma evolução doutrinária, porque antigamente nós entendíamos que o inquérito civil tinha por finalidade única colher elementos para o ajuizamento da ação civil pública, tá? Só que modernamente tem ganhado força o campo de atuação extrajudicial do Ministério Público, tá? Então, assim, a ideia é que o Ministério Público ele consiga resolver algumas questões fora do âmbito do poder judiciário, tá? Resolva lá no campo extrajudicial, tá? E como é que é essa resolução basicamente, né? Basicamente, nós temos a atuação preventiva, tá? A atuação preventiva, nós podemos ter aí o estabelecimento, a expedição de recomendações, por exemplo, do Ministério Público, e nós temos os chamados compromissos de ajustamento de conduta, tá? Que são uma modalidade de transação, que nós vamos estudar mais à frente no nosso curso, não vai ser agora, tá? Mais uma modalidade de transação que pode ser obtida no curso do inquérito civil, sem que você tenha necessidade de promover a ação coletiva, tá? Então, hoje a gente diz que não apenas subsidiar o ajuizamento da ação civil pública, mas também subsidiar as atuações extrajudiciais do Ministério Público. O inquérito civil ele tem essas finalidades de promover subsídios tanto para a atuação judicial quanto para a atuação extrajudicial do Ministério Público. Beleza? Joia. Prosseguindo. Qual a natureza jurídica do inquérito civil? Tá? Primeiro, nós podemos dizer o seguinte, ele é um procedimento administrativo formal, ok? Aqui eu chamo a atenção de vocês para a primeira discussão doutrinária relevante que nós temos, tá? Sobre esse nome, procedimento administrativo. Tá? Há quem chame de procedimento administrativo, há quem chame de processo administrativo. E isso implica algumas diferenças, tá? Porque se você entende que é um processo administrativo, como eu entendo, você passa a ter que respeitar as disposições relativas a todos os processos administrativos, tá? Já se você entende que é um mero procedimento administrativo, ele tem aí algumas exceções, algumas normas que ele não precisaria observar, tá? De qualquer sorte, essa discussão. Mas ele é de caráter administrativo. E o importante aqui para a gente, nesse momento, é esse caráter administrativo do inquérito civil. Ou seja, ele é um tipo de processo que corre fora dos órgãos jurisdicionais. Ele corre na esfera administrativa, dentro do próprio Ministério Público. Tá? Ele é formal, porque ele segue uma forma específica, que vai estar disciplinada naquela resolução do CNMP, que eu mencionei, a resolução 23, tá certo? Ele tem uma forma e deve ser respeitada a forma prevista no regulamento, tá ok? Ele tem caráter pré-processual, ou seja, ele serve como um procedimento anterior ao ajuizamento de uma ação coletiva, tá? Que não necessariamente vai vir a ser ajuizado. O inquérito civil ele pode desaguar em arquivamento ou ele pode desaguar em um compromisso de ajustamento de conduta, como nós já mencionamos, mas de qualquer sorte ele tem natureza pré-processual, ele vem antes do processo, ele tem natureza jurídica extrajudicial, tá? Também aqui na mesma linha, né? Extrajudicial, ele não tem característica judicial, ele é de caráter investigativo, a função dele é investigar fatos e apurar elementos, colher elementos de prova e convicção, e ele é tendencialmente inquisitivo, ok? Ele é inquisitivo, a finalidade dele é buscar os elementos, tá? E isso vai ser feito
de ofício pelo membro do Ministério Público. Ok? Ele tem aí total protagonismo na decisão sobre quais elementos e quais elementos vão ser colhidos, quais diligências vão ser realizadas, né, como que vai ser conduzido um inquérito civil. Beleza? Então vamos lá. Um detalhe aqui importante acerca da natureza jurídica do inquérito civil, que é importante para a gente. O princípio da ampla defesa se aplica ao inquérito civil, ou seja, os investigados em um inquérito civil, eles têm direito ao princípio da ampla defesa, eles podem se defender de todas as imputações feitas no inquérito civil. Essa é uma questão relevante, tá? E aqui nós temos que dizer o seguinte: o inquérito civil, ele é um procedimento administrativo inquisitivo, ok? Ele não aplica sanção, tá? O inquérito civil, ele não aplica sanção. Se o membro do Ministério Público entender que é caso de sancionar alguém, ele vai ter que propor ação coletiva, tá? Então, dele não sai nenhuma sanção, tá? Então, o entendimento que prevalece é que o princípio do contraditório, ele não é de observação obrigatória no inquérito civil. Ou seja, não há necessidade, não há obrigação, pelo menos, de que o membro do Ministério Público confira aos investigados o direito de se defender, tá? Até porque não há nenhuma imputação no inquérito civil, ele apenas está levantando informações. Se houver uma imputação, ela vai ser feita judicialmente posteriormente, ok? De qualquer sorte, pessoal, hoje em dia, né, nós temos aí uma constitucionalização do nosso direito e o princípio do contraditório ele vem ganhando mais prestígio do que no passado, né? Então, assim, embora não seja obrigatório a observação do inquérito civil, quanto mais você puder prestigiar o contraditório, mais validade vai ter aquilo que você está levantando ali, tá? Então, assim, nós temos, por exemplo, no inquérito civil, você tem colheita de elementos de prova, certo? Essas provas, elas evidentemente, se não forem submetidas a contraditório no inquérito civil, elas perdem força para serem utilizadas no processo judicial posterior, tá? Então, assim, entende-se que quanto mais você prestigia o princípio do contraditório na fase pré-processual, mais valor as provas que você produz no inquérito civil, elas vão obter mais à frente. Talvez até mesmo dispensando que você repita a prova lá no processo judicial. Por exemplo, você quer fazer uma perícia, né? Vamos pegar aí o exemplo que nós demos aqui da extração de urânio em Caeté. Você quer fazer uma perícia para saber se houve ou não houve contaminação do lençol freático, tá? Você pode fazer essa perícia no curso do inquérito civil mesmo. Vamos supor que você queira fazer isso e você decide que você vai oportunizar que os investigados participem da produção da prova, que eles podem acompanhar, né, o trabalho do perito, podem indicar assistente, pode apresentar quesitos, né? Você permite aí um exercício do contraditório mais forte na colheita dessa prova, certo? Essa prova que vai ser produzida, esse laudo pericial que vai sair dessa prova, ele pode ser levado a juízo, né, e provavelmente vai acompanhar a petição inicial, se houver o juizamento da ação coletiva, e quanto mais respeito ao contraditório tiver havido, mais você vai ter argumento para dispensar que seja feita uma nova perícia lá no processo judicial, tá certo? Então, assim, a gente diz, em resumo, não é obrigatório o respeito ao princípio do contraditório do inquérito civil, mas é recomendável que algum grau de contraditório se estabeleça, tá? É recomendável, por exemplo, que se ouça a versão dos investigados sobre aqueles fatos, né? É recomendável que se permita a participação deles na produção das provas, evidentemente, desde que isso não possa causar
prejuízo à própria instrução do inquérito civil, tá certo? Então, a gente diz assim, ele é mais restrito, princípio do contraditório, ele não é de observância obrigatória, o fato de você negar o contraditório no inquérito civil não gera qualquer nulidade, tá? O inquérito civil não vai ser nulo porque não foi ouvido, por exemplo, o investigado, mas é recomendável que você prestigie o princípio do contraditório. E quanto mais você fizer isso, mais força ganham os elementos de prova que você colher ali no curso daquele inquérito. Beleza? Prosseguindo. Ele é, pessoal, de instauração facultativa, tá? Não é obrigatório que o Ministério Público instaure um inquérito civil antes do ajuizamento de uma ação civil pública, tá ok? Então, o Ministério Público pode ajuizar a ação civil pública sem que exista um inquérito civil. Se ele entender, por exemplo, que os elementos que ele já dispõe são suficientes para promover a ação, ele não precisa instaurar um inquérito civil. Ele já ajuiza a ação e apresenta os elementos que ele tem que lhe convenceram. Tá ok? Então, cabe ao membro do Ministério Público a decisão sobre a conveniência de instaurar ou não o inquérito civil. Sempre lembrando que a função do inquérito civil é colher elementos de prova e elementos de convicção. Se esses elementos já existirem, não há necessidade de um inquérito civil e não há qualquer nulidade no ajuizamento da ação sem que o inquérito civil anterior tenha sido instaurado. Beleza? Joia. Essas são as características do inquérito civil. Prosseguindo no nosso estudo, a gente diz o seguinte, o inquérito civil ele pode ser dividido em 3 fases, tá? É um procedimento bem simples, tá, gente? Não tem nada de muito complexo, não. Quais são essas 3 fases? Nós temos a fase de instauração do inquérito civil, nós temos a fase de produção de provas e nós temos a conclusão, ok? Lá na conclusão, nós vamos falar da instauração, a parte de produção de provas a gente não vai aprofundar muito, porque isso vai variar muito aí, conforme a conveniência do Ministério Público, tá? Do membro do Ministério Público. Mas, na conclusão, o presidente do inquérito civil, ele vai poder decidir de 3 formas, na conclusão do inquérito. Ajuizamento da ação coletiva, arquivamento do inquérito civil ou a celebração do chamado TAC, termo de ajustamento de conduta, ou compromisso de ajustamento de conduta. Você vai encontrar, como eu falei, os 2 tipos de nomes, tá? Então, uma vez finalizado o inquérito civil, vai caber lá ao presidente do inquérito civil, que vai ser um membro do Ministério Público, decidir se ele vai arquivar o inquérito, caso ele entenda que não foi provado o ilícito ou que não é caso de ajuizamento da ação, promover a ação, se ele entender que foi provado o ilícito e que é caso de ajuizamento da ação, ou ainda eles podem chegar a uma autocomposição e aí celebrar o chamado compromisso de ajustamento de conduta, resolvendo o litígio extrajudicialmente. Beleza? Joia. Vamos lá. Nós já fizemos algum paralelo aqui do inquérito civil com o inquérito policial, certo? Embora eles sejam institutos correlatos, tá? Eles possuem algumas diferenças que são importantes, tá? Vamos destacar apenas algumas diferenças. Não sei se vocês já estudaram inquérito policial no processo penal, acredito que sim, né? Já nessa altura do campeonato já devem ter passado por lá. Vamos ver quais são as diferenças básicas que nós temos entre inquérito policial e inquérito civil. A primeira, ela é evidente porque o próprio nome ele já estabelece. Tá? Enquanto o inquérito policial ele se destina a levantar elementos para a atuação do Ministério Público em âmbito criminal, tá? No âmbito do direito penal, o inquérito civil ele lastreia a atuação civil do Ministério Público. Tá? Então, o inquérito civil ele vai servir de fundamentos para a atuação do Ministério Público no campo civil e não no campo criminal. De qualquer sorte,
É possível que no curso do inquérito civil, quando você está apurando a existência de um ilícito cível, você encontre fatos que correspondam a ilícitos de natureza penal. Ok? É possível que isso aconteça. E, evidentemente, o promotor que tem a atribuição criminal vai poder utilizar os elementos que você colheu no inquérito civil como fundamento para uma futura ação penal. Tá ok? A questão que nós estamos dizendo é que a finalidade principal dele não é descobrir crimes, tá? Mas é apurar ilícitos civis, ilícitos relacionados a direitos da esfera civil, tá? Basicamente, direitos coletivos, em sentido amplo, ou direitos individuais indisponíveis que demandem proteção pelo Ministério Público. Beleza? Essa é a primeira diferença, a mais óbvia de todas. A segunda diferença, o inquérito civil é presidido pelo membro do Ministério Público necessariamente, tá? Então você vai ter na presidência do inquérito civil sempre um membro do Ministério Público. Já no inquérito policial, a presidência é da autoridade policial, ou seja, do delegado de polícia. O inquérito policial é presidido pela autoridade policial, necessariamente. Tá? O membro do Ministério Público não pode instaurar inquérito policial, somente o delegado de polícia. E o inquérito civil, por outro lado, ele é de atuação exclusiva do membro do Ministério Público. Nenhuma outra autoridade pode instaurar inquérito civil. Joia? Terceira diferença relevante entre os dois institutos. No caso do inquérito civil, o controle sobre o arquivamento ele é feito pelo próprio órgão superior do Ministério Público. O que eu falo quando eu digo controle sobre o arquivamento? Vamos imaginar que o membro do Ministério Público que preside o inquérito, ele entenda que aquele inquérito não deu em nada e que o caso é de arquivamento. Ele não pode fazer esse arquivamento sozinho, tá? Ele promove o arquivamento, mas para que esse arquivamento ele se operacionalize, é necessário que o órgão superior do Ministério Público homologue a promoção de arquivamento, ok? Então, ele na conclusão do inquérito civil, ele vai colocar que ele entende que não foram provados os fatos e tal, e promove o arquivamento. Esse inquérito civil ele vai ser remetido ao órgão superior do Ministério Público e lá o órgão superior do Ministério Público vai analisar a conclusão, vai analisar a portaria de instauração do inquérito civil, vai ver o que foi produzido de provas e vai decidir se ele concorda ou não concorda com a promoção do arquivamento. Se ele concordar com a promoção do arquivamento, o arquivamento aí sim vai estar arquivado. Já se ele discordar do arquivamento e entender que o caso é de ajuizamento da ação coletiva, aí ele vai designar um outro promotor para que possa oferecer a ação, propor a ação coletiva que vier a ser ajuizada. Ok? Então o controle é nesse ponto. Já no caso do inquérito policial, quem controla a promoção de arquivamento não é o Ministério Público, e é sim o juiz com competência criminal para julgar o crime, ok? Então, se o membro do Ministério Público, no curso do inquérito policial, entender que o caso é de arquivamento, ele vai promover o arquivamento e vai remeter os autos ao juiz. E é o juiz que vai dizer se concorda ou não concorda com o arquivamento. Se o juiz concordar com o arquivamento, o inquérito vai estar arquivado. Se o juiz discordar do arquivamento do inquérito policial, aí o juiz vai remeter os autos à instância superior do Ministério Público e a partir daí o procedimento é igual, tá? Só que a diferença básica é que no inquérito civil o processo para arquivamento não passa pelo juiz. Ele sai do promotor ou do procurador da República direto para o órgão superior do Ministério Público, enquanto o inquérito policial, necessariamente, para ser arquivado, tem que passar pelo juiz. Beleza? Então, essas são basicamente aí as diferenças entre os dois institutos. Espero que tenha ficado claro. Vamos lá. Prosseguindo.
Efeitos do inquérito civil, tá? Que o inquérito civil ele promove, o que o inquérito civil ele autoriza? Primeira consequência da instauração do inquérito civil. Nós vamos encontrar lá no CDC, tá, no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 26, parágrafo 2º. Diz assim o artigo 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em, parágrafo 2º. Aí lá tem os prazos, tá? Parágrafo 2º. Obstam a decadência. Inciso 3º. A instauração de inquérito civil até seu encerramento, tá? Então, a partir do momento que você instaura o inquérito civil, nós temos aí a interrupção do curso do prazo decadencial, ok? Esse prazo ele vai ficar suspenso enquanto o inquérito civil estiver em curso. Há uma interrupção e há uma suspensão do prazo até o encerramento do inquérito civil. Mas observe, nós estamos falando de prazo decadencial, tá? O inquérito civil não interrompe o prazo prescricional, ok? A prescrição continua a correr normalmente. Apenas o prazo decadencial ele é interrompido pela instauração do inquérito civil, tá? E isso, pessoal, é entendimento já consolidado no STJ, tá? Apenas o prazo decadencial, porque é o que está previsto na lei. Segundo efeito, pessoal, possibilidade de requisição de perícias e informações de entes públicos ou particulares. Isso aqui, pessoal, é muito importante para o inquérito civil e é o que justifica o fato de apenas o Ministério Público poder promover o inquérito civil, tá? Perceba que a possibilidade é de requisição de perícias e informações, não é de solicitação de perícias e informações, e essa diferença ela é muito importante, porque requisitar é diferente de pedir, tá certo? Quando eu requisito alguma coisa, você não tem margem para rejeitar o cumprimento, tá? Então, se o Ministério Público requisita informações, a pessoa a quem aquela requisição foi apresentada, ela tem o dever de cumprir o que foi requisitado, apresentando as informações, tá? Inclusive, o descumprimento dessa requisição é crime, tá? Tem um crime específico que ocorre quando há o descumprimento de uma requisição, tá? Então, se você, membro do Ministério Público, na presidência de um inquérito civil, precisar, por exemplo, de informações de uma prefeitura qualquer, você não pede as informações, você requisita as informações. Você não pede, por exemplo, que lhes sejam enviadas cópias de documentos que a prefeitura ou uma empresa ou mesmo um particular disponha sobre determinado fato. Você requisita, ok? E requisitar é diferente de pedir. A parte a quem a requisição é destinada, ela tem o dever de apresentar as informações sob pena de configuração de crime, beleza? Isso aqui é um dos poderes mais importantes do Ministério Público no inquérito civil e é por isso que você não pode atribuir a possibilidade de instauração de inquérito civil a particulares, porque os particulares não têm poder de requisição, tá? Um particular não pode requisitar de outro documentos e informações. Você pode pedir, claro, mas você não pode requisitar. Então, somente o Ministério Público, por ter autoridade pública, ele tem aí a possibilidade de promover essas requisições. Beleza? Joia. Prosseguindo. Qual que é o objeto do inquérito civil?
do que esse inquérito civil vai tratar, o que ele busca proteger, tá? Ele é um instituto, pessoal, que tem previsão no microsistema processual coletivo, tá ok? Você não encontra previsão sobre inquérito civil fora das leis que compõem o microsistema processual coletivo, tá? Então, uma parcela da doutrina, ela sustenta que o objeto do inquérito civil somente pode ser uma lesão a direitos coletivos em sentido amplo, tá? Então, essa parcela da doutrina entende que, por se tratar de um instituto específico do microsistema processual coletivo, o inquérito civil somente se prestaria à tutela dos chamados direitos coletivos em sentido amplo, tá? Então, ele não se prestaria à tutela de direitos individuais. Já uma outra corrente, ela entende que o inquérito civil ele pode ser utilizado para todas as atribuições do MP, tá? Então, assim, para tudo aquilo que fique sob tutela do MP, seria possível a instauração do inquérito civil. Não ficaria restrito à tutela dos direitos coletivos em sentido amplo. Tá? Então, por exemplo, o Ministério Público ele atua na defesa de interesses individuais indisponíveis ou de relevância social. Por exemplo, uma ação para fornecimento de medicamento para alguém que está doente e não obteve o remédio. Tá? Isso demanda a atuação do Ministério Público. Então, para essa corrente, que parece que é majoritária, tá? Quantitativamente falando, para essa corrente, o inquérito civil poderia ser instaurado também, tá? E não apenas na proteção de direitos coletivos em sentido amplo. A própria resolução 23 do CNMP, ela parece que ela encampa essa segunda corrente, que é a corrente mais ampla acerca do objeto do inquérito civil, tá? Então, se você olhar lá na resolução, ela não restringe o inquérito civil à tutela dos direitos coletivos. Pelo contrário, lá na resolução, ela menciona ações a cargo do Ministério Público, dando a entender que é possível o inquérito civil para direitos coletivos e também para direitos individuais que demandem a atuação do Ministério Público. De qualquer sorte, é importante lembrar que em matéria eleitoral, tá? Há uma vedação legal à utilização do inquérito civil, tá? Lá na Lei 9.504 de 97, se você for olhar no artigo 105A, tem uma vedação expressa à utilização do inquérito civil em matéria eleitoral, tá? Então, o inquérito civil pode ser utilizado para a tutela dos direitos coletivos e de outros direitos a cargo do MP, menos em matéria eleitoral, tá? Pelo menos no âmbito do que está exposto na lei, tá? É válido ressaltar que esse dispositivo, 105A da Lei 9.504/97, ele é objeto de uma ação declaratória de inconstitucionalidade, né? A ação número 4352, que está em curso no Supremo Tribunal Federal, mas que ainda não teve decisão, tá? Então, o panorama atual hoje é esse. Do ponto de vista legal, não é possível a instauração de inquérito civil em matéria eleitoral, porque a lei veda expressamente, tá? Essa vedação sofre críticas doutrinárias, tá? A doutrina critica. Há um ADIM para tratar do tema, que pede a declaração de inconstitucionalidade desse artigo, tá ok? Mas como não houve ainda decisão nessa ADIM, embora ela já esteja em tramitação aí há alguns anos, o cenário legal é pela impossibilidade da instauração do inquérito civil. Beleza? Então, nós vimos já alguns aspectos principais do inquérito civil. Vamos ver agora um pouquinho como que alguns princípios eles são aplicáveis ao inquérito civil.
Vamos lá. O primeiro princípio, pessoal, que nós vamos estudar como é que ele se aplica no inquérito civil, é o princípio da publicidade, tá? O inquérito civil é público ou não, tá? Bom, primeiramente, pessoal, a gente está falando aqui de um processo administrativo. E processo administrativo, em regra, ele é público, tá ok? Em regra, o processo administrativo é público. Logo, o inquérito civil, em regra, ele deve respeitar o princípio da publicidade, de modo que tanto os possíveis requeridos, aqueles que são investigados no inquérito civil, quanto os colegitimados para a propositura de uma ação civil pública ou ação coletiva qualquer, e também a comunidade em geral, tenham ciência de que foi instaurado o inquérito civil, qual é o seu atual andamento, quais são as diligências que foram realizadas, qual foi o resultado dessas diligências e qual é a conclusão a que chegou o membro do Ministério Público, tá? A gente já sabe que a Constituição Federal ela estabelece o princípio da publicidade, especialmente no tocante à administração pública, né? Os atos administrativos, em regra, devem ser públicos. Isso está expresso na Constituição. Nós temos a Lei 12.527 de 2011, que é a Lei da Transparência, que regula o acesso às informações, que também estabelece um regime geral de publicidade, ou seja, os processos administrativos, como é o inquérito civil, eles em regra devem ser públicos, tá? Então a conclusão que a gente chega é: o inquérito civil, sendo um processo administrativo, ele deve em regra observar o princípio da publicidade. E aqui, quanto mais ampla a publicidade, melhor, certo? No entanto, pessoal, há algumas hipóteses, né, como em qualquer tipo de processo, tá? Qualquer tipo de processo, há algumas hipóteses em que essa publicidade ela vai poder ser restringida, tá? Exemplos, né? Situações que normalmente autorizam a restrição da publicidade. Primeiro, presença de informações sigilosas no inquérito civil, tá? A partir do momento que eu trago para o inquérito civil uma informação que é sigilosa, evidentemente esse inquérito ele tem que passar a ser sigiloso, sob pena de aquela informação sigilosa se tornar pública, né? É óbvio que se você bota uma informação sigilosa num processo público, ela deixa de ser sigilosa, né? Então, por exemplo, se você tem ali informações acerca de sigilo bancário, sigilo fiscal, declaração de imposto de renda de alguém, de algum dos investigados, ela é anexada no processo, o processo ele automaticamente ele tem que passar a ser de publicidade restrita, né? Sob pena de você divulgar aí ao público informações que não deveriam ser divulgadas. Segundo, quando houver risco de prejuízo à apuração, né? Quando houver risco de prejuízo à apuração ou ao interesse público, né? Imagine que você precisa realizar uma diligência e essa diligência ela demanda que ela seja de surpresa, por exemplo, sob pena de você chegar lá e não encontrar a situação que você está procurando, né? Ela pode ser maquiada, ela pode ser remendada para encobrir um eventual ilícito. Então, nesse caso, evidentemente, você não vai divulgar que vai empreender a diligência, né? Senão a diligência ela vai ser frustrada. Então, nesse caso, também se justifica aí a restrição da publicidade. E uma outra possibilidade que a doutrina também defende é quando houver no inquérito civil a possibilidade de causar um dano muito grande à imagem do investigado, tá? Imagine que você ainda não tem convicção da existência de um ilícito, né? E você instaura um inquérito civil que evidentemente vai levantar suspeita acerca da conduta da pessoa que está sendo investigada no inquérito civil. Se aquilo ali vai ser levado a público e puder causar um grave dano à imagem, né, é possível também que você promova aí a restrição da publicidade, tá? Sobre o tema, a resolução 23 também estabeleceu que o princípio da publicidade é uma regra no inquérito civil. Ela diz o seguinte, lá no artigo 7º: aplica-se ao inquérito civil o princípio da publicidade dos atos
com exceção dos casos em que haja sigilo legal ou em que a publicidade possa acarretar prejuízos às investigações, caso em que a decretação do sigilo legal deverá ser motivada. Ou seja, o presidente do inquérito civil ele pode decretar sigilo sobre alguns atos, né? Mas evidentemente sempre de maneira fundamentada, onde ele vai explicar por que aquele ato deve ser sigiloso. Beleza? Então, essa aí é a aplicação do princípio da publicidade no inquérito civil. Prosseguindo. Inquérito civil e produção antecipada de provas. Não sei se vocês já estudaram em processo civil as chamadas ações probatórias autônomas, né? Que são ações que têm por finalidade o que antigamente era chamado de produção antecipada de provas. É um procedimento em que você, antes de propor a ação principal, por algum motivo, você entende que é necessário resguardar a produção de uma prova, você ajuiza essa ação probatória autônoma. Né? Exemplo, você tem uma testemunha que vai ser relevante para você no curso de um processo, mas essa testemunha, por exemplo, vai sair do país, ou ela está doente, pode morrer a qualquer momento, e você precisa ouvir essa pessoa antes que essa prova ela se torne impossível de ser produzida. Né? Então, você pode fazer mão dessa ação probatória autônoma. O que tem aqui de importante? O que isso tem a ver com o inquérito civil? O inquérito civil ele é um procedimento investigativo. Né? A finalidade dele é colher provas. Então, assim como as ações probatórias autônomas, né, o inquérito civil ele é um instrumento de colheita de provas que vem antes de um processo judicial. Né? Vem antes de um processo judicial. E esses elementos, no caso do inquérito civil, eles vão servir para formar a convicção do próprio Ministério Público. Tá? Agora, é lógico que esse inquérito civil ele vai subsidiar o ajuizamento da ação civil pública. E aqueles elementos de prova que foram colhidos no inquérito civil, eles vão poder ser avaliados pelo juiz quando ele for julgar a ação coletiva. Tá certo? E aí, é essa a questão que nós temos que observar. Qual que é a validade dessas provas colhidas no inquérito civil para o futuro processo judicial? Na doutrina, o professor Daniel Assunção, ele defende que há uma similaridade entre o inquérito civil e essas chamadas ações probatórias autônomas, tá? E aí a gente volta para aquilo que nós já falamos, quando a gente falou de princípio do contraditório. A conclusão do professor Daniel Assunção, que é também ladeada pelo professor Fred Didier, é a seguinte: quanto mais respeitado for o princípio do contraditório no inquérito civil, mais força probatória aquele elemento colhido vai ter no processo judicial. Tá ok? Assemelhando um pouquinho as ações probatórias autônomas, porque nas ações probatórias autônomas, o contraditório é garantido. Tá? As partes elas vão poder participar da prova e o contraditório é pleno. No inquérito civil, o contraditório não é pleno, tá? Mas cabe ao presidente do inquérito franquear que esse contraditório seja exercido. Quanto mais presente for o contraditório na produção de determinado elemento de prova, mais valor essa prova vai ter. E isso vai poder, inclusive, dispensar que a prova seja repetida em juízo. Tá ok? De qualquer forma, mesmo podendo instaurar um inquérito civil, o Ministério Público pode fazer uso das ações probatórias autônomas, tá? Caso ele entenda que é mais importante você ter ali uma robustez, uma garantia de validade da prova, e ele não queira sujeitar essa prova do inquérito civil a uma avaliação subjetiva do juiz, ele pode demandar aí o uso das ações probatórias autônomas tranquilamente, não havendo necessidade de ficar adstrito ali ao inquérito civil. Além disso, pessoal, é possível a utilização
de provas emprestadas, tá ok? Você pode, por exemplo, emprestar provas de um inquérito policial para um inquérito civil e vice-versa, tá? Então, os elementos escolhidos no inquérito policial que trate do mesmo fato, ele pode ser transportado para o inquérito civil, tá? Então, por exemplo, se lá no inquérito policial a testemunha X que presenciou o fato foi ouvida pela autoridade policial, esse depoimento ele pode ser trasladado para o inquérito civil, sem que haja necessidade de você ouvir de novo, tá? Sem que haja necessidade de você ouvir de novo, tá? E essa via é uma via de mão dupla. A prova produzida no inquérito civil, ela também pode funcionar como prova emprestada no inquérito policial, tá certo? Evidentemente, a validade dessas duas provas, ela vai ser aferida em juízo. Beleza? Espero que tenha ficado claro esse ponto. Vamos lá. Vamos entrar agora na parte mais procedimental do inquérito civil, tá? Como é que ele efetivamente ocorre. A gente começa falando da fase de instauração, que é a fase em que se inicia o inquérito civil, tá? Isso também está disciplinado na resolução 23 do CNMP, tá? E conforme disposição do artigo 4º dessa resolução 23, o inquérito civil ele vai ser instaurado por portaria, tá? Exarada pelo membro do Ministério Público responsável por presidir o inquérito. Então, o membro do Ministério Público que vai presidir o inquérito civil, ele vai baixar uma portaria, tá? Que é uma espécie de ato administrativo, e essa portaria, ela instaura o inquérito civil, ok? Evidentemente, essa portaria tem alguns critérios que estão também disciplinados lá nesse artigo 4º. Vamos ler para a gente aqui e a gente vai comentando o que tem que ter nessa portaria. Artigo 4º da Resolução 23. O inquérito civil será instaurado por portaria, numerada em ordem crescente, renovada anualmente, ou seja, a cada ano que o inquérito civil estiver em curso, se ele passar de um ano, evidentemente, a autoridade do Ministério Público tem que renovar a portaria, baixar outra portaria renovando, devidamente registrada em livro próprio e autuada, contendo, o que tem que ter na portaria? O fundamento legal que autoriza a ação do Ministério Público. Nós sabemos que o Ministério Público não pode atuar em qualquer caso, ele tem um rol restrito de atuações, então você vai ter que colocar qual é o fundamento legal que autoriza a atuação do Ministério Público naquele caso. E a descrição do fato objeto do inquérito civil. Tá? Então, lá na portaria vai ter que estar relacionado qual é o fato que vai ser apurado naquele inquérito civil. O que você vai investigar. Inciso 2. O nome e a qualificação possível da pessoa jurídica e ou física a quem o fato é atribuído. Tá? Você entende que há uma lesão ao interesse coletivo, evidentemente essa lesão foi praticada por alguém. Pode ser pessoa física ou jurídica. De qualquer sorte, você vai estar lá. Eu entendo, a princípio, que essas pessoas são aqui as suspeitas. O nome e a qualificação possível do autor da representação, se for o caso, aqui apenas nos casos em que o inquérito civil ele se instaura a partir de um requerimento formulado por alguém, como nós mencionamos lá no começo do vídeo, tá? A data e o local da instauração e a determinação de diligências iniciais, data e local, evidentemente, vai estar lá, Guanambi, dia tal, e ele já vai dizer quais são as primeiras diligências que vão ser estabelecidas. Então, já começa com as primeiras providências que o presidente do inquérito civil entende necessárias. Designação do secretário, mediante termo de compromisso, quando couber, né? Secretário vai ser o servidor lá do Ministério Público que vai ficar responsável por acompanhar o inquérito civil, e a determinação de afixação da portaria no local de costume, bem como a de remessa de cópia para publicação. Aqui, em respeito ao princípio da publicidade, tá? A portaria ela tem que ser pública,
né, para que as pessoas possam ter ciência de que foi instaurado um inquérito civil e o que esse inquérito civil tá apurando, tá certo? Então vamos lá. Sobre o que está disposto aqui nessa resolução, nesses requisitos acerca da instauração do inquérito. Pessoal, o inquérito civil ele somente pode ser instaurado quando houver interesse público que demande a atuação do Ministério Público, tá? Ou seja, você só vai instaurar um inquérito civil se você vislumbrar ali a necessidade de uma futura, pelo menos possível, ação coletiva ou individual pelo Ministério Público, tá? Então, por isso, para permitir que seja exercido o controle sobre a legitimidade de instauração desse inquérito civil, a portaria, que é o ato que instaura, ela tem que ser fundamentada, tá? Ela não é discricionária, não é simplesmente instaura um inquérito civil para apurar isso, tem que explicar por que você está instaurando aquele inquérito civil, apresentando ali os pressupostos de fato e de direito que motivaram a instauração, tá? É a partir dessa motivação do ato administrativo, e a portaria que instaura é um ato administrativo, que você pode efetuar o controle de legitimidade sobre aquele inquérito civil. Se você não sabe por que o inquérito civil foi instaurado, como é que você vai questionar interesse público naquele ato? Correto? Então é importante e imprescindível que o ato de instauração seja devidamente motivado. Ok? Segunda questão, que é relevante aqui. Lá no âmbito criminal, você tem uma vedação à instauração de inquérito policial por denúncia anônima, tá? Então, no âmbito criminal, a denúncia anônima ela não é suficiente para a abertura de um inquérito policial. Essa vedação não se aplica ao inquérito civil, tá ok? Então, qualquer cidadão pode representar, mesmo anonimamente, indicando fatos que ele entende que seriam necessários uma melhor apuração pelo Ministério Público no inquérito civil, e essa denúncia ou representação anônima, ela pode fundamentar a abertura de um inquérito civil. Evidentemente que o promotor vai ter que tomar algumas diligências para verificar se aquela denúncia anônima ou representação anônima é suficiente para ele decidir aquele inquérito, decidir acerca da instauração do inquérito. Ok? Então vamos lá. Uma vez instaurado o inquérito, baixada a portaria de instauração do inquérito, o membro do Ministério Público ele já vai disciplinar as primeiras diligências que vão ser adotadas ali, e aí nós já começamos a fase de instrução. A partir dali nós entramos na fase de instrução, que é a fase de colheita dos elementos de convicção, e isso vai seguir, evidentemente, o ritmo que o presidente do inquérito entender cabível. Ele que vai definir quais são as diligências, quem serão as pessoas ouvidas, quais serão as perícias realizadas, se vai ser requisitados documentos de autoridades públicas ou de pessoas jurídicas de direito privado. Ele vai estabelecer quais são as diligências, tá? No curso dessas diligências, evidentemente, considerando que o inquérito civil ele é público, é possível que os investigados e o Ministério Público eles cheguem a um consenso sobre quais são as medidas necessárias para a solução do litígio, tá? E aí nós temos a possibilidade da autocomposição, tá? A autocomposição, no curso do inquérito civil, ela vai se dar através daquele chamado compromisso de ajustamento de conduta, ou antigamente também chamado de termo de ajustamento de conduta. Como é que se dá esse compromisso que nós vamos estudar mais à frente? No curso do inquérito civil, o Ministério Público entende que é uma conduta irregular, ok? A parte que está sendo investigada, ela pode concordar ou discordar, Se no curso das investigações ela entender que realmente houve uma irregularidade, ou ela entender que não é conveniente brigar com o Ministério Público, por exemplo, ela pode concordar com as alegações e celebrar um compromisso, se comprometendo a ajustar sua conduta. Ou seja, nós vamos mudar nossa conduta para que essa conduta se enquadre
naquilo que se entende que não lesiona o interesse coletivo, tá? Então, é possível que esse inquérito civil ele desague nesse compromisso de ajustamento de conduta, ok? Esse compromisso, evidentemente, ele pode ser total ou parcial. Pode ser que eles concordem sobre tudo, né? E aí nós vamos ter um compromisso de ajustamento de conduta total, que englobe todos os fatos mencionados pelo Ministério Público no inquérito civil, e aí, evidentemente, nós vamos ter a extinção do inquérito, né? As partes transigiram, celebraram o compromisso de ajustamento de conduta integral, e aí o inquérito civil ele vai ser extinto. Mas ela também pode ser parcial. Pode ser que o compromisso de ajustamento de conduta se dê em relação a um ou mais fatos, e em relação a outros fatos eles não cheguem a um consenso. Aí também, nesse caso, a extinção do inquérito vai ser parcial, né? Quanto aos fatos que houve compromisso, ele é extinto. Quanto aos demais fatos, ele prossegue para a apuração de mais diligências ou mesmo para o ajuizamento da ação coletiva. De qualquer sorte, celebrado o ajustamento de conduta, ele deve ser submetido ao órgão superior do Ministério Público para ratificação, tá? Assim como no caso do arquivamento, que nós falamos, e vamos falar mais à frente de novo, né? Celebrado no bojo do inquérito civil um compromisso de ajustamento de conduta, cabe ao Ministério Público a remessa desse compromisso e do inquérito civil para o órgão superior do MP. E esse órgão superior do MP vai analisar se ele concorda com os termos daquele compromisso ou não. Tá? Se ele concordar, ele vai ratificar e ali o compromisso passa a ter validade. Se não houver, aí o compromisso ele deixa de ser válido. Tá? Então, a celebração do compromisso de ajustamento de conduta é uma das hipóteses. A outra hipótese é o arquivamento do inquérito. Tá? Se, após a realização de todas as diligências, o membro do Ministério Público entendeu que não houve lesão a interesses coletivos em sentido amplo ou a direitos individuais que demandem a atuação do Ministério Público, ele vai, evidentemente, promover seu arquivamento. Tá? Se eu, promotor, não estou convencido de que há uma lesão, não tem por que eu iniciar uma ação coletiva, concordo? Então, nesse caso, eu vou arquivar o inquérito civil. Agora, eu não posso arquivar o inquérito sozinho, tá? A lei não me permite que eu arquive sozinho. Então, eu tenho que remeter a promoção de arquivamento, né, que vai estar lá na minha conclusão do inquérito civil. Eu tenho que remeter a minha promoção de arquivamento ao Conselho Superior do Ministério Público, tá? Ele vai homologar ou não o meu arquivamento, tá ok? Então, lá na conclusão do inquérito civil, o presidente ele vai lá relatar tudo que houve no inquérito, tá? Instaurei o inquérito civil no dia tal, para apurar isso, isso e isso, procedi às diligências A, B, C, D, ouvimos as pessoas X, Y, Z, o conteúdo dos depoimentos foi esse, esse, esse e esse. A partir daqui, eu concluo que não há nenhum ilícito que justifique a atuação do Ministério Público e, portanto, promovo o arquivamento do inquérito civil, tá? Então, essa promoção de arquivamento ela vai ter que ser motivada, tá? O presidente do inquérito vai ter que relatar por que ele está arquivando e ela vai ser remetida ao Conselho Superior do Ministério Público, tá? O Conselho Superior do Ministério Público, ao receber o inquérito civil e a promoção de arquivamento, ele vai homologar, caso em que ele vai ser efetivamente arquivado, ou se ele não concordar com a promoção de arquivamento, o PGJ, né, o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público nos estados, tá? Nos estados, ele vai indicar um outro promotor. Okay? Se o Conselho Superior do Ministério Público não concordar com o arquivamento, o Procurador-Geral de Justiça vai indicar outro promotor para oferecer a ação coletiva. Tá? Porque se o Conselho entender que não é caso de arquivamento, é porque é caso de ajuizamento da ação. E aí ele vai indicar um outro promotor. Por que ele não vai indicar o mesmo promotor? Porque aquele promotor que presidiu o inquérito,
ele tem um convencimento de que não há ilícito. Então, como ele goza de independência funcional, o PJ não pode obrigar ele a propor a ação coletiva, né, porque estaria violando a independência funcional daquele promotor. Então, ele vai designar um outro promotor qualquer do Ministério Público para que ofereça a ação coletiva. Tá? Só um detalhe, que no âmbito do Ministério Público Federal, a promoção de arquivamento ela não é controlada pelo Conselho Superior, mas pelas chamadas câmaras de coordenação e revisão. Tá? Aqui mesmo só uma diferença na estrutura organizacional das instituições. Tá? No âmbito do Ministério Público dos Estados, aí sim Conselho Superior. No âmbito do Ministério Público Federal, as chamadas câmaras de coordenação e revisão. Tá? De qualquer sorte, pessoal, é possível o arquivamento liminar da representação apresentada pelo particular, ok? No caso do particular, apresentar uma representação pedindo a instauração de um inquérito civil e essa representação ela for manifestamente descabida, aí o promotor, o procurador da República, ele não precisa nem instaurar um inquérito civil para promover o arquivamento. Ele já arquiva liminarmente a própria representação. Beleza? Uma vez arquivado o inquérito, ele somente pode ser reaberto nas hipóteses previstas no artigo 12 da Resolução 23 do CNMP, que diz o seguinte: o desarquivamento do inquérito civil diante de novas provas ou para investigar fato novo relevante poderá ocorrer no prazo máximo de 6 meses após o arquivamento. Ou seja, você só pode reabrir o inquérito civil que você já arquivou se houver novas provas ou fato novo no prazo máximo de 6 meses após o arquivamento. Transcorrido esse lapso, será instaurado novo inquérito civil, sem prejuízo das provas já colhidas. Ok? Passados 6 meses, você não pode reabrir o inquérito arquivado, mas você pode abrir um novo inquérito civil que vai apurar os mesmos fatos. Inclusive, você vai poder aproveitar as provas que você já chegou a produzir. Beleza? Vamos lá. Algumas condutas, algumas questões relevantes aqui para a gente sobre inquérito civil. O que acontece com quem dificulta ou obsta o desenvolvimento do inquérito civil? Nós temos aqui, pessoal, alguns crimes que podem ser praticados no curso do inquérito civil. Os principais são os seguintes. Lá na Lei da Ação Civil Pública, Lei 7347 de 85, no artigo 10, está escrito o seguinte: constitui crime punido com pena de reclusão de 1 a 3 anos, mais multa, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público. Aqui nós já até mencionamos, né? Se o Ministério Público requisita as informações, né, a não apresentação dessas informações ou dados, ela configura crime punido com pena de reclusão de 1 a 3 anos. Além deste crime aqui que pode ocorrer, nós temos a possibilidade de cometimento de crime de falso testemunho, tá? No curso do inquérito civil, ou seja, se você depõe no inquérito civil e você mente deliberadamente, nós temos ali a configuração de um crime de falso testemunho e também é possível o crime de denunciação caluniosa, tá? Se você imputa a alguém um fato criminoso no curso do inquérito civil, e, evidentemente, a sua imputação é falsa, e você sabe disso, você comete ali crime de falso testemunho. Uma outra possibilidade que pode acontecer no inquérito civil, pessoal, é a expedição de recomendações, tá? O Ministério Público ele pode expedir
recomendações, porque ele exerce a chamada função de ombudsman da sociedade. Ombudsman, você já deve ter ouvido falar nessa expressão. O que é o ombudsman, pessoal? Por definição, o ombudsman ele é uma espécie de agente público encarregado pelo Estado da proteção dos direitos dos cidadãos. Tá? Ele é um agente que tem independência, tá? Ele é encarregado pelo Estado, mas ele possui independência e a sua função é promover a defesa dos direitos do cidadão, cabendo a ele promover investigações acerca de queixas e falhas que possam lesar tais direitos. E o Ministério Público se encaixa perfeitamente aqui, principalmente no campo civil, na função de ombudsman da sociedade. Né? No exercício dessa função, pessoal, o Ministério Público deve ficar vigilante, né, acerca dos fatos que estão ocorrendo na administração pública ou fatos de pessoas da esfera do direito privado que possam vir a lesionar direitos dos cidadãos. E ele, visualizando que uma conduta é irregular e que essa conduta ela pode vir a lesar os direitos coletivos, ele pode expedir uma recomendação, tá? Que é uma espécie de advertência, né? Para que aquela pessoa ela possa adequar suas condutas. Tá? Então, basicamente, a recomendação ela é uma espécie de advertência. O Ministério Público ele recomenda, por exemplo, que você faça algo ou deixe de fazer algo. Por exemplo, imagine que o município ele está promovendo licitações para transporte escolar, né? E ele entende, por exemplo, que o determinado edital da licitação ele viola as normas, né, do direito administrativo. Ele pode pedir uma recomendação para que o gestor municipal adeque aquele edital, adeque as suas condutas. Tá? Como é que vai funcionar isso? Ele vai chegar basicamente dizendo assim, ó, nós estamos visualizando isso, isso e isso, nós do Ministério Público entendemos que essas condutas não são regulares e que elas vão implicar na prática de ilícitos civis, se forem levadas a efeito, tá? Então, nós recomendamos que você não faça isso, ou nós recomendamos que você faça de outra forma, que não seja essa forma que desrespeita os direitos, tá ok? Quais são os requisitos dessas recomendações? Primeiro, a recomendação ela tem que vir antes da lesão se concretizar, né? Porque se a lesão se concretizou, aí já é caso de ajuizamento da ação, tá? Então ela tem que ter um caráter preliminar, ela tem que ser anterior à lesão, ok? Ela pode ser destinada tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica, tá? E tanto de direito público quanto de direito privado, beleza? Evidentemente, ela é uma recomendação, tá? Sendo recomendação, ela é de observância facultativa, tá? Então, o destinatário da recomendação, ele não é obrigado a cumprir aquilo que a recomendação estabelece, até porque aquilo ali é um entendimento do Ministério Público que não necessariamente vai ser o entendimento que vai ser configurado em juízo, tá? Então, não é de observância obrigatória. Agora, a não observância da recomendação, ela vai necessariamente desaguar no ajuizamento da ação coletiva, tá? Essa é a sanção da recomendação. Eu recomendo que você faça isso, senão nós vamos ajuizar uma ação civil pública para obrigar você a fazer. Tá certo? E, evidentemente, se houver ilícito, a sancionar o responsável pelo ilícito. E a importância dessa recomendação é que, a partir do momento que você recomenda a alguém que mude a sua forma de agir e essa pessoa não muda,
você caracteriza o dolo. Porque a partir do momento que houve a recomendação, ela não vai poder mais dizer que não sabia ou que não fez de propósito, ok? A partir do momento que tem uma recomendação, que é um ato formal, expedido por uma autoridade pública dizendo isso aqui está errado, nós sugerimos que você mude. Se você não mudar, nós vamos ajuizar a ação. A partir dali, o dolo fica configurado se a conduta vier a ser efetivamente praticada. Beleza? Então, a recomendação ela tem essa finalidade e ela produz essas consequências. Beleza, pessoal? Nós falamos da celebração do ajustamento de conduta e falamos do arquivamento. Falamos também da possibilidade de expedição de recomendações. A outra consequência possível após a conclusão do inquérito civil é o ajuizamento da ação coletiva, tá? E o procedimento da ação coletiva nós vamos ver mais à frente, beleza? Então, com isso, nós encerramos o vídeo de hoje, que trata do inquérito civil, e eu espero que tenha sido proveitoso. Qualquer dificuldade que vocês tenham, vocês podem mandar para mim no grupo, que eu vou respondendo aí à medida que forem chegando. Então, um abraço, meus amigos, e até a nossa próxima aula.